Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 108 milhões de reais, Flamengo volta atrás e aceita vender jogador do seu elenco. Flamengo aumenta a proposta para assinar com o atacante aprovado pelo Sheik Mansour Bin. Com golaço de nigeriano, Flamengo vence o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20. 130 milhões de reais, saída de Arrascaeta não vai acontecer, mas Flamengo pode vender outro meia para o Wolverhampton da Inglaterra. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A proposta técnica apresentada pelo consórcio Fla-Flu para disputar a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos prevê a realização de mais shows no estádio. No início desse ano, o Maracanã passou mais de um mês fechado para a recuperação do seu gramado após shows do Paul McCartney e da Ivete Sangalo, E mesmo assim, a grama não ficou 100% para o início da temporada. O destaque para os shows começa desde o início do documento. A introdução da proposta técnica escolheu como imagem de capa uma cena de um show da cantora pop Taylor Swift, que, curiosamente, esteve no ano passado no Rio de Janeiro e fez shows no Engenhão e não no Maracanã. O documento segue exaltando a história do estádio, com grande destaque para os shows responsáveis por alguns dos maiores números de público na sua história. Entre as metas chaves definidas para serem alcançadas durante a gestão do consórcio, está citada logo em segundo lugar, atrás de alcançar uma taxa de ocupação máxima para os eventos esportivos. Aspas, aumentar a variedade de eventos sediados no estádio, incluindo shows, conferências, eventos corporativos e espetáculos culturais, visando a otimização do espaço e a ampliação da fonte de receita, fecha aspas. Na sequência, o consórcio Fla-Flu propõe nos resultados alcançar um aumento significativo das receitas não relacionadas a jogos de futebol. O documento ressalta que os shows no Maracanã só devem ser realizados na época das férias dos campeonatos de futebol entre dezembro e janeiro, mas abre caminho para que espetáculos de menor demanda sejam realizados no Maracanãzinho ao longo da temporada, desde que não conflitem com a realização de jogos de futebol no Maracanã. O evento ainda não foi confirmado, mas a Globo e Roberto Carlos têm planos de realizar o show comemorativo de 50 anos da parceria em dezembro desse ano no Maracanã. Os shows não são a única atividade fora do futebol que o consórcio Fla-Flu pretende realizar no Maracanã para ampliar as receitas. O documento cita eventos corporativos e até casamentos com eventos capazes de gerar renda alternativa para o estádio durante os 20 anos de concessão. O consórcio Fla-Flu recebeu a melhor nota na proposta técnica, 117 contra 81 do Vasco, e praticamente garantiu a vitória na concessão no Maracanã. Caso o Vasco não consiga mudar as notas no recurso, o consórcio integrado pelo Flamengo e Fluminense sairá vencedor com a abertura dos envelopes no dia 30 de abril, independentemente da proposta financeira. A contagem progressiva segue aumentando. Agora são 34 vitórias seguidas para o Al Hilal, clube comandado pelo português Jorge Jesus. Nessa quinta-feira, o azul e branco de Riad bateu o grande rival Al Ittihad, do Marcelo Galhardo e do Benzema, por 4-1 na final da Saudi Super Cup, torneio realizado na capital do país vizinho, Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Com o resultado, o Al Hilal garantiu a taça de Saudi Super Cup, a quarta do clube na história da competição. Além disso, o time de Jorge Jesus chegou a incríveis 34 vitórias seguidas, recorde mundial absoluto. O Denil Saints, do país de Gales, tinha o recorde anterior com 27 vitórias. Aí eu te pergunto, você tem saudades do velhinho? Coloca aí. O Flamengo enfrentou o Cuiabá nessa quinta-feira, dia 11, na Gávea, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Depois de perder na estreia para o Goiás,
os garotos do Ninho se recuperaram e venceram muito bem o Dourado por 3-1. Os gols foram marcados por Hassan, Carbone e Wellington. A equipe rubro-negra abriu o placar bem logo no começo do jogo. Logo aos 8 minutos, o Chola recuperou uma bola, tocou para o Wallace Ian, que rolou para o Hassan. O nigeriano deu um lindo chute de fora da área, no ângulo, abrindo o placar com um golaço. Foi o segundo gol do atacante em 2 jogos pelo Flamengo. Entretanto, o Cuiabá empatou aos 23, depois de um chute na área, o Iago deu um carrinho fazendo o bloqueio. A bola bateu no peito dele, mas o juiz achou que foi na mão e marcou um pênalti. Como não tem VAR nesse sub-20 agora, a penalidade ela foi confirmada e o adversário empatou com o Dudu. A partida parecia que estava se encaminhando para o intervalo no 1-1, mas aos 44, após falta cobrada na área, o zagueiro Carbone fez de cabeça o segundo gol do Flamengo. Ainda antes de fechar o primeiro tempo, o lateral esquerdo, Ayanan, fez uma linda jogada e cruzou na medida para o centroavante Wellington fazer o terceiro gol e fechar o caixão. Na segunda etapa, com vantagem no placar, o Flamengo cozinhou o jogo e finalizou em 3-1. Agora o Mengão foca na próxima rodada, em que vai ter um compromisso difícil. O Flamengo vai encarar o Palmeiras na quarta-feira, na semana que vem, dia 17, às 15h14, horário de Brasília, na Gávea. O Bolívar, da Bolívia, venceu o Milionários da Colômbia por 3-2 nesta quinta-feira no estádio Hernández Siles, em La Paz. Os gols foram marcados por Sagredo, Chico da Costa e Bruno Sávio. Castro 2 vezes descontou para os Milionários. Com o resultado, o time boliviano chegou a 6 pontos e empurrou o Flamengo, que tem 4, para a segunda colocação do Grupo E, da Copa Libertadores da América. Os dois vão se enfrentar na capital boliviana na terceira rodada, no dia 24 de abril. Com o resultado, o Flamengo fica pressionado a pelo menos conseguir um empate na temida altitude de 3.640 metros de La Paz. Pois caso perca do Bolívar, o Mengão vai ver o rival no Grupo E chegar a 9 pontos e encaminhar o primeiro lugar. Caso consiga o empate, mesmo assim o Flamengo vai ter que vencer os 3 jogos que restam para sonhar com o primeiro lugar e a vantagem de decidir em casa as oitavas de finais da Libertadores. Às 19 horas, horário de Brasília, o Botafogo visitou a LDU em Quito, no Equador. Na altitude, o time carioca perdeu por 1-0 com gol de Alzugaray. Desse modo, o alvinegro chegou à segunda derrota em 2 jogos no torneio. O Palmeiras encarou o Liverpool do Uruguai e ganhou por 3-1 em São Paulo. Já o River Plate da Argentina encarou o Nacional do Uruguai e venceu por 2-0 e também garantiu os 3 pontos na rodada. O Flamengo, que tem se consolidado como um dos principais times formadores do futebol brasileiro, havia decidido não vender suas promessas nesse ano. Isso porque a equipe carioca tem múltiplas parcelas para receber de jogadores vendidos no passado, além de bônus por metas atingidas e, possivelmente, porcentagens de mecanismo de solidariedade da FIFA. Todavia, ao que tudo indica, o Mengão vai adotar uma mudança nessa postura e, para a janela de transferências do meio do ano, pode sim vender jogadores. Segundo a informação divulgada pelo Paparazzo rubro-negro, o time carioca tem como meta arrecadar 103 milhões de reais com a venda de jogadores em 2024. Nesse cenário, existe a possibilidade do Flamengo vender jovens jogadores para o futebol europeu, tendo em vista o crescente interesse de clubes do velho continente nas suas joias. A fonte afirma que jogadores como Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Lohan, Wesley e Vitor Hugo têm recebido muitas sondagens e podem deixar o clube. No entanto, não são todos os nomes que serão vendidos, já que parte da meta já foi batida com as vendas do Mateuzinho, do Santos, do Otávio e do Thiago Maia no início desse ano. Até aqui foram arrecadados cerca de 71 milhões de reais, já contando com os 4 milhões de euros que entraram no final do ano em virtude da venda do Thiago Maia. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado.
A gestão do Flamengo não está apenas focada na chegada de reforços para a temporada, já que a manutenção de jogadores é vista também como prioridade. Assim como o Fabrício Bruno, que após destaque na seleção brasileira, vem despertando o desejo de equipes europeias em sua contratação. Entretanto, uma promessa da categoria de base é que vem gerando preocupação na diretoria do Flamengo em uma possível saída. Isso porque o Flamengo estava em baixa no segundo tempo na partida, mas após a entrada do Lohan, a equipe já conseguiu mostrar outra postura. Inclusive, foi através de um escanteio dos pés do Lohan que o Léo Ortiz marcou o segundo gol do Flamengo. A gestão viu que não pode facilitar e vai acabar perdendo o jogador de forma rápida para o mercado internacional. Com apenas 17 anos, o Lohan tem contrato com o Flamengo até 2025. A diretoria vinha desde o início do ano buscando a renovação do jogador, com o objetivo de aumentar os valores e, consequentemente, a multa contratual. Mas ainda não havia chegado a um denominador comum com o representante do jogador, que pedia uma melhor valorização salarial. Mas após o desempenho apresentado na Libertadores, a gestão não quer dar sorte para o azar, já que grandes clubes do futebol mundial, principalmente do futebol europeu, demonstraram interesse na contratação da jovem promessa, como Chelsea, Manchester City e Manchester United, e não devem medir esforços para tê-lo em seus elencos. O dono do City, o Sheikh Mansour bin Zayed, inclusive, já externou o desejo de ter o jogador e está preparando uma proposta milionária com o objetivo de seduzi-lo a deixar o Flamengo de forma imediata. Mais um jogador do Flamengo novamente está em evidência para poder ser vendido, Trata-se do meio ofensivo Vitor Hugo, de apenas 19 anos. Não é o Flamengo que o considera descartável, muito pelo contrário, o jogador tem agradado ao técnico Tite e vem entrando sempre no decorrer dos jogos. A situação é que o Wolverhampton da Inglaterra está disposto a contratá-lo. O Wolverhampton é o time do João Gomes, que vem fazendo uma ótima Premier League e está sendo a sensação do momento na Terra da Rainha. O Liverpool e o Manchester United estão muito interessados no volante do Flamengo. Agora, os ingleses querem mesmo comprar mais um jogador do Flamengo e enxergam muito potencial no Vitor Hugo. Eles já tentaram chegar a um acordo com o Flamengo no ano passado, mas a oferta deles foi recusada pelo Mengão. Na ocasião, o Wolverhampton ofereceu cerca de 107 milhões de reais para levar o jogador. Mas a direção do Flamengo disse não, por entender que ele iria valer um pouco mais no futuro. A oferta foi em agosto de 2023. Agora, uma nova oferta deve ser enviada, com números atualizados que podem chegar até 130 milhões de reais, dependendo da performance do jogador. O Vitor Hugo tem apenas 19 anos e está com a carreira toda pela frente. É um jovem muito promissor que pode render muito bem no futebol europeu, principalmente na Inglaterra, e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 5 milhões de euros. E ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2028. O Flamengo volta atrás e já aceita ouvir propostas. Como o jovem não é titular absoluto, a venda dele passa a ser considerada viável, dependendo se as exigências do clube forem atendidas. O Arrascaeta, que também joga no meio, não vai ser vendido, mesmo com o interesse do Cruz Azul do México. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo vender o Vitor Hugo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!